Bhagavad Gita, Paramahansa Yogananda, Evolução Direcionada, capítulo 14, parte 3. Vou ler o último capítulo que eu li, 3.13. Pessoas espiritualmente conscientes, ao ofertar o alimento que consomem a sua fonte de energia divina, os devas, não incorrem em pecado, mas aquelas que se furtam a essa oferenda, comendo apenas por gosto e prazer, estão alimentando o pecado. A matéria, como a ciência moderna descobriu, é uma vibração de energia. Quanto mais o homem se conscientizar da energia em seu corpo, mais facilmente progredirá em espírito. Ao movimentar o corpo, deve tentar perceber que é a energia que dá força aos seus músculos e, com isso, lhe permite deslocar-se. Quando inspira, deve sentir que absorve energia com o ar. Em tudo que fizer, andará bem em considerar a energia como seu próximo passo na escalada rumo à percepção da união divina. A seguir, vamos perceber que a energia responsável por seus movimentos e respiração não é de fato sua. O pecado e a ilusão começam pelo pensamento leviano. Tudo isso me pertence. É fácil imaginar a matéria como algo que se pode possuir. Mais difícil supor o ar ou, mais sutilmente, a energia como coisa própria. Quando a energia é ofertada aos devas ou aos deuses, a consciência se alça com igual facilidade. O alimento que ingerimos é também energia. Sua substância tosca estimula um prazer, correspondentemente tosco no pensamento. Eu, em pessoa, estou comendo com prazer, deleitando-me com estes sabores todos. Não é uma transgressão, em termos espirituais, apreciar um alimento. Convém, entretanto, fazer com que esse gozo seja um lembrete da alegria imutável da alma. Assim, é útil permitir ao ato de comer que a satisfação aurida do alimento estimule a alegria no coração, aí concentrando quaisquer deleites proporcionados pelo paladar. Empanturrar-se é inflar não apenas o ventre, mas também o ego. O que faz disso um pecado é o fato de consolidar o erro de ver o corpo como propriedade particular. Pecado aqui significa simplesmente o ludíbrio da afirmação do ego. É mais uma barra, por assim dizer, na grade da prisão da consciência do ego. 3.14. Os homens se nutrem de alimentos. Os alimentos crescem como com a chuva. A chuva é sustentada pelo fogo, o calor do sol, que faz a água evaporar-se. E o fogo é produzido pela vibração de Om. Aqui o Bhagavad Gita alude com sutileza às etapas elementares da manifestação divina, que constituem, em verdade, todo o nosso sustento: terra, água, fogo, as fases visíveis oriundas do poder vibratório do cosmo. Om. Vibração é ação, ou seja, karma. 3.15. Fica sabendo que essa atividade vibratória divina foi gerada por Brahma, a força criadora do cosmos. Yagya, ou oferenda sacrificial do eu. Fecha, finalmente, o grande círculo da manifestação cósmica. Om, a vibração cósmica tem 3 aspectos, dos quais cada um produz um som distinto. Brahma, a vibração criadora com o som mais alto. Vishnu, a vibração preservadora com um som médio. E Shiva, a vibração universalmente destruidora ou dissolvente com um som baixo, cavo. Essa chamada trindade não é comparável à trindade cristã do Pai, Filho e Espírito Santo, como alguns eruditos pretenderam. A trindade cristã lembra antes as 3 palavras sânscritas Om Tat Sat, que indicam um aspecto básico de Deus. Sat, a verdade eterna de onde provém toda a criação. Om, a vibração cósmica responsável pela manifestação do universo. E Tat, o reflexo no âmago de toda a vibração do espírito imóvel, para sempre imune a essa mesma vibração. Om escreve-se corretamente com 3 letras. A primeira significa Brahman, a segunda Vishnu, e a terceira, que se deve pronunciar como um Hum,
levemente alongado, Shiva. O tríplice Om é, por esse motivo, cantado em 3 níveis tonais, alto, médio e baixo. Em inglês, escreve-se geralmente OM, OM. Em outros idiomas, português, por exemplo, não há como transliterar exatamente a palavra OM, A1. Em português, o A é longo ou aberto, não breve como deve ser. Também em Tat e Sat, o A é breve, como na palavra inglesa about. Todas as coisas são manifestações da vibração cósmica. Ao meditar, o yogi percebe primeiro o som de Om em seu ouvido direito. À medida que vai aprofundando essa experiência, começa a ouvi-lo em todo o corpo, pois o corpo todo vibra com esse som. Assim, sentindo o Om ao longo do corpo, deixa de se identificar com a autoconsciência concentrada na medula e aos poucos vai se expandindo juntamente com o som de Om, até se harmonizar com a criação inteira. Essa etapa é conhecida como Samadhi Om. Sua próxima percepção de Kutasha Chaitanya, ou Tat, a consciência crística por trás das vibrações do corpo, e o centro da própria vibração deste, refletindo o espírito imóvel para além da criação. Gradualmente, sua consciência se dilata com a consciência crística, ou Tat, até percebê-la infinita. Depois de atingir essa etapa, explicou meu guru, é que fazemos jus ao título de mestre. Assim, na expressão sânscrita, Tatua Asi, isto és tu, a palavra Tat tem significado mais profundo do que muitos supõem. Significa, na verdade, tu és isto, a consciência infinita. Para além da consciência crística, no estado de perpétua lucidez, reside o Espírito Supremo Sat. 3.16. Quem tenta escapar a esse grande círculo em movimento, vivendo no pecado e preferindo o gozo egocentrado dos sentidos, vive em vão. Krishna fala do grande círculo da manifestação cósmica exterior e do retorno para o interior. O ego do homem, de igual modo, é criado pela particularização da alma em forma corpórea, com a qual ela se identifica. Seu retorno à união com o Espírito consegue-se por meio do yagya, oferenda de si mesmo a Deus, cuja finalidade é fazer com que o ego mergulhe de novo na unidade absoluta. Em outras passagens do Gita, Krishna aconselha a Arjuna, que representa o devoto comum, a escapar do giro interminável da roda dos nascimentos e renascimentos. Aqui, ao contrário, ele fala do plano cósmico eterno, do qual todas as almas precisam participar conscientemente. Recomendou Yagya o ato de ofertar o eu insignificante à união com o eu cósmico. Por isso, esclarece que quando nos apegamos à insignificância, atiçados pelo ego separado, individual, vivemos em vão. Semelhante existência, poderia-se dizer, em nada difere de uma larva. Os grandes feitos da humanidade, definidos pelo ego, pouco representam perante a realidade universal. Seu único mérito reside naquilo que proporcionam ao próprio homem, apurando-lhe a consciência. Termina aqui o capítulo 14.